Pronto, está gravando agora. Agora sim. Está gravando sim. Muito bem. Acho que a Eliane se assustou agora com o negócio. Daqui a pouco ele vai voltar. Então, eu acho que vamos começar, né? Porque senão a gente vai atrasar muito, né? Então, vamos iniciar, então, o nosso estudo bíblico, tá? Mesmo com você somente aí, mas vamos lá. Depois, quem for entrando, mas vai entrando já com o estudo começando, né? Isso aqui é como se fosse presencial. Tem horário, né? Entrou na sala, entrou. Não entrou na sala, ficou, né? Tá joia. Bom, pessoal, então vamos começar o estudo. E para começo do estudo mesmo, eu vou pedir para o Renan nos dirigir a Deus em oração. Pode ser, Renan? Pode. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado por mais este dia de vida que Tu nos deste, dia em que podemos viver o nosso cristianismo de acordo com a Tua vontade. Somos gratos porque no Brasil ainda temos liberdade de culto, liberdade de termos o Cristo crucificado em nossas portas, em nossas paredes, não precisarmos ter que substituir por uma pessoa, por um ídolo. Te agradecemos muito por isso, bondoso Salvador. Pedimos o Teu Espírito Santo para que no nosso estudo possamos crescer no estudo da Tua Palavra e assim continuarmos a viver o nosso cristianismo no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito bem. Obrigado, então, tá, Renan? Muito bem, então, na sequência, então, da nossa proposta de estudos, né, que a gente teve aí, agora vamos para o quinto mandamento. E o quinto mandamento fala dos cuidados com a vida e o bem-estar, porque o quinto mandamento diz, não matarás, né? Então, hoje é um estudo, assim, muito, muito importante, bonito, como eu já falei, todos os mandamentos são, né? Mas alguns realmente têm uma riqueza de temas que a gente pode abordar, e até diria a vocês que a gente não vai conseguir abordar alguns dos temas que falam sobre vida e morte, né? Porque é algo muito amplo, então vai longe demais o alcance do quinto mandamento, né? Não matarás é algo realmente muito importante. E talvez até o estudo bíblico de hoje, né, esse estudo do quinto mandamento, ele tenha algo a dizer muito forte a respeito desse momento em que vivemos, né? Porque estamos vivendo um momento em que de morte, 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 a gente ouve falar todo santo dia, né? De manhã, à tarde, à noite, se a gente quiser, é só ligar alguma televisão, entrar em algum lugar aí também na rede social que você está ouvindo, né? Se você não quiser, você não tem. Mas se você for querer também, né? A gente vai estar sempre colocando isso na nossa vida, né? Então, realmente, é muito interessante a gente poder olhar bem claramente para isso, né? Só ver 4 pessoas aqui. Eu queria aumentar, porque eu não vi quem é que entrou agora, só para... Tem 5, um é o senhor, pastor. 2, 3, 4, 5. Então não entrou. Mas ela pediu para entrar. Né? Então talvez a pessoa vai querer entrar daqui a pouco de novo. Então, gente, é uma coisa assim realmente fantástica a questão do não matarás. Essa ordem do quinto mandamento, ele é realmente muito interessante, né? Até mesmo agora, nesse momento que vivemos aí, que muitos acusam as outras pessoas de talvez estarem matando, né? Quando saem de casa ou coisa assim. Então, hoje tem muita acusação também nesse sentido, né? Então, hoje tem muitos assassinos em potencial aí pelas acusações que tem. Mas, sem entrar nesse detalhe específico do momento que vivemos agora, né, onde falamos tanto de morte, de pessoas que são salvas, dos heróis, que são as pessoas que trabalham na frente da saúde e tudo mais, hospitais, e que por isso mesmo são considerados salvadores de vidas, sim, etc, etc, etc. Governantes também se consideram salvadores de vidas. A gente tem que falar também no cotidiano de cada um de nós, né? O quanto nós realmente levamos a sério o não matarás.
né? Eu vou seguir exatamente aquilo que a gente estuda, né? Na instrução de confirmandos e assim por diante, e entrar em algumas áreas assim para a gente refletir, tá? Para a gente poder refletir também em algum momento também, tá? Code, Comércio e Transportes. Quem é que será que faz parte? Boa noite, sou eu, pastor. Boa Desculpa noite. aí, desculpa aí, atrasei, né? Atrasou. Já tive a oração e a introdução já do assunto também, tá? Então vamos participar. Bem-vindos, tá? Obrigado, a Nath já vai entrar também. Tá ótimo, então. Uhum. Então, continuando o assunto, né? Então, o quinto mandamento fala em não matarás, né? E a primeira coisa que a gente tem que, então, definir aqui o que é matar, né? Já que a proibição é de não matar. O que é matar? Alguém tem alguma ideia? Poderia ajudar aí, dar uma definição do que é matar? A proibição do quinto mandamento? Alguém arrisca a dar uma definição do que é matar? Matar, eu achei que alguém fosse logo responder rapidinho assim. Na verdade, se você for fazer uma resposta bem de bate-pronto, é tirar a vida de alguém, né? Isso é clássica a resposta. Matar é tirar a vida de alguém, né? E isso pode ser a própria vida, que a gente chama de suicídio, ou a vida de outrem, né? Essa é a definição coloquial, a definição que a gente teria em qualquer lugar aí nesse sentido, né? Matar é isto. Agora, será que é só isto, né? Essa é uma questão que é muito importante. O matar do quinto mandamento realmente só fala de tirar a vida de alguém. E aí Lutero, na explicação do quinto mandamento no catecismo, né? Ele diz algo muito importante aqui para a gente refletir. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não causar dano ou mal algum ao nosso próximo em seu corpo. Tá? Mas devemos ajudá-lo e favorecê-lo em todas as necessidades corporais. Então, aí você amplia a questão do matar para muito além do tirar a vida de alguém, né? Segundo a interpretação que Lutero dá, e a gente pode ver em vários textos bíblicos, não é só no momento que você tira a vida de alguém, mas sim a intenção com que você tem atitudes, o que você faz, que podem levar alguém a morrer, né? Então, causar dano ou mal a alguém em seu corpo. Então, aqui a coisa fica bem mais ampla, né? Porque podemos matar por muitas outras maneiras, ou tentar matar, mesmo que você não esteja, eu vou matar fulano, mas através das suas atitudes você pode sim levar a pessoa à morte, né? Eu sempre brinco com a criançada, numa briguinha lá de rua entre alguns adolescentes ou crianças, alguém pega uma pedra e joga no outro, né? Inocente, né? Uma pedra, talvez não acerte, a maioria das vezes não acerta, até parece que não foi nada. Mas se você levar a sério o quinto mandamento, essa pedra acertar a fronte dessa outra pessoa pode levá-la à morte, né? Então, tudo que você faz violentamente, agir contra alguém, né, ou a si próprio, você está pecando contra o quinto mandamento. Olha a distância, né, até onde vai o alcance do não matarás, né? E aí a gente tem que colocar todas as formas de violência, né? Toda forma de violência que agrida alguém em seu corpo, né? Na sua vida física, você está realmente pecando contra o quinto mandamento. Ô, Né? pastor, Sim? e tem mais uma questão até que provavelmente não era preocupação de Lutero lá em 1500 e alguma coisa, mas hoje em dia nós vemos muita gente tentando matar o outro, mas com palavras, né? Então, isso a gente pode colocar no quinto mandamento também, quando a gente
não apenas amaldiçoa, lembrando do segundo mandamento, mas pega alguns gatilhos de ansiedade que sejam e a gente joga contra o outro. Assim, a gente sabe que tal pessoa sofre quando falamos desse assunto. E aí a gente insiste nesse assunto com bastante frequência para fazer a pessoa sofrer ainda mais, né? Isso também entra no não matarás, né? Com certeza. Esses dias conversando com certas pessoas, né, a gente conversando, batendo papo, a gente conversou a respeito da violência doméstica, por exemplo, que é um assunto bem atual, né? Todos nós sabemos disso aí, está sempre presente também nos noticiários, né? E aí a gente conversou exatamente que a violência doméstica é de mão dupla, na verdade, né? Quer dizer, não é só do homem para com a mulher, que é o que mais aparece, é o que mais se fala, mas existe uma outra violência também, que muitas vezes é também de mulheres para com os homens em casa, que é a violência psicológica, né? Que acabou de falar agora, né? A violência psicológica, com palavras, com certas atitudes, ela não deixa de ser uma violência, né? E que muitas vezes é muito bem feito, não por quem tem uma força física, né? E aí os homens têm mais força física que as mulheres, obviamente isso é muito, muito óbvio quando essa violência acontece. Mas a violência psicológica, também de pais para com seus filhos, né? De filhos para com seus pais, ela é ampla para o ser humano. Então, existem várias esferas Então, essa é uma violência que também destrói a vida do outro também, né? Encurta a sua vida também através disso. Então, vejam que amplitude que tem a questão do não matarás, né? Eu poderia dizer assim, não matarás seria mais ou menos traduzido com alguma força para não cometa violência nenhuma. Pronto, já começa por aí, né? Ao não cometer violência nenhuma, você não estará também levando ninguém à morte ou até você poder matar alguém, né? Então, é uma responsabilidade tremenda nossa, né, como filhos de Deus, preservar a vida, né? E preservar a vida não é fácil, inclusive a nossa própria, né? Talvez aí um tema agora interessante também para a gente falar é sobre a nossa própria vida, né? Então, primeiro que eu gostaria de falar com vocês é refletirmos sobre a nossa vida ser preservada, ou seja, nós preservarmos a nossa própria saúde e vida, né? E começa por aí. Quer dizer, a gente muitas vezes pensa assim, eu não devo cometer violência contra os outros, né? Eu não vou fazer nada contra o meu próximo. E é impressionante como a gente muitas vezes não percebe que nós temos que preservar primeiro a nossa própria vida e saúde, né? Antes de pensarmos tão somente no próximo, pense que você também deve preservar a sua vida e saúde, né? Quando Deus diz não matarás, né? E aí a gente tem que pensar como estou cuidando da minha vida, do meu corpo físico, da minha saúde, né? Estou cuidando para que eu tenha uma saúde e uma vida longeva, né? Que eu possa viver muito tempo, ou eu estou destruindo a minha vida através de certas atitudes, de certas maneiras de viver e assim por diante, né? A gente não vai entrar aqui em todos os detalhes, né? Mas algumas coisas que encurtam a vida que a gente deveria cuidar. Hoje é muito moderno, né? A gente acabar com a vida antes da hora. Cita aí algumas coisas, Renan, só para ajudar, enquanto ninguém outro citou aqui. Bom, tem os diversos vícios, né, pastor? Se eu disser vícios, aí eu fecho um pouco o círculo, mas aí tem o cigarro, tem a bebida, tem o vício pelas redes sociais também, que é um mal moderno. Então, a maioria das formas de encurtar a nossa vida são os vícios. E aí também tem os pecados capitais que nos ajudam, né? A gula, comer demais faz mal para a nossa vida. Claro, isso afeta o próximo mandamento, mas se envolver com prostituição também vai causar mal para a nossa vida. Então, a maioria das formas que temos de encurtar a nossa vida é descuidando dela.
e descuidamos muitas vezes através dos vícios. Os vícios são muito terríveis, né? Por exemplo, você também ser um teimoso, e aí a gente sabe muito bem dos nossos avós, né, e tudo mais, a teimosia de não ir ao médico, né? Eu não vou ao médico. Então, é uma situação também muito complicada. Por que não, né? Se eles existem para exatamente ajudar-nos a superar nossos problemas físicos, né? Poderíamos dizer também às pessoas que não aceitam de forma nenhuma, por exemplo, vacinar os seus filhos ou a si próprio, porque tem teoria da conspiração, coisa parecida, né? Então, são várias coisinhas que a gente deve olhar, mas eu também diria o estresse hoje em dia, né? Trabalho em excesso também escraviza e destrói a nossa saúde, não é verdade? O Vilmar sabe muito bem disso aí também, porque a gente comentou várias vezes sobre isso, né? O estresse que causa um trabalho muito ostensivo e violento, trabalhar além da conta, né? É uma verdade, não é verdade? Fala, Vilmar. Eu já sofri isso, né? Pressão, né? Pressão no trabalho, e você acaba causando males para si próprio, né? Não dorme direito, prejudica o seu próprio corpo, né? Não descansa. Então, é uma forma, eu acho que, de se destruir mesmo. A pressão no trabalho prejudica muito, né? Eu vivi isso e sofri bastante com isso. Certo. Uhum. Eu sei que a gente conversou muito sobre isso, por isso que eu pedi para você dar um depoimento sobre isso também. Mas todos nós sabemos o quanto realmente também um trabalho pode destruir. Agora estamos vivendo aí nessa pandemia, aí pessoas trabalhando em casa e mais além da conta, né? Fato é esse, todo mundo está dizendo assim, mas está trabalhando mais, quem está trabalhando agora em casa aí, nessa teledistância, do que antes, porque agora parece que não tem mais horário, né? As pessoas estão a toda hora ali ocupadas de alguma forma. Isso tudo vai causar algum tipo de prejuízo também para as pessoas, né? O estresse realmente é terrível. Então, a própria pandemia, que é um mal que mata as pessoas, né, a doença, também vai trazer outras sequelas para muitas pessoas também, né? Por causa dessa pressão que se tem hoje em dia e as pessoas que estão perdendo seus empregos. Então, tudo isso faz um mal tremendo também, né? E o não matarás realmente é muito além do que se imagina, né? Então, por exemplo, você vai preservar vidas contra a Covid-19 e, no entanto, as pessoas ficam sem emprego e não têm como se sustentar e entram em depressão, em estresse e até mesmo, muitas vezes, cometem suicídio de fato, né? Tiram a sua própria vida ou então ficam violentos, né? Então, veja como que as coisas vão longe, o alcance, né, das coisas também. Bom, isso quanto a nós, vamos cuidar e zelar da nossa saúde, porque isso é realmente algo que vai em encontro do 5º mandamento. Né? Não matarás passa por nós não nos matarmos, né? Não se mate de trabalhar, não se mate de estudar, não se mate, porque a gente até fala, estou me matando a fazer, né? Não se mate então, né? Não faça nada em excesso que vá destruir a sua própria vida e a sua qualidade de vida, né? Que é uma palavra bem secular, mas que cabe também para nós cristãos, né? Ter qualidade de vida significa exatamente ter um equilíbrio na sua vida física. Tá? Agora, tem o aspecto também do tirar a vida do próximo. Então, Pastor, né? Fala. Rapidinho, antes de entrar definitivamente no próximo, mas falando de próximo e ainda falando de si mesmo, Deus manda preservar a vida também do cônjuge, né? E no casamento há o voto de tornar-se uma só carne. Então, cuidando do seu cônjuge, você também está cuidando de si mesmo, né? Tem esse aspecto. Então, um casamento saudável também faz com que a vida seja prolongada. Uhum. Isso mesmo. Veja só como é que vai longe, né? Se a gente for começar a refletir, a coisa vai bem longe, é muito gostoso pensarmos nisso. Gênesis capítulo 9, versículo 6, você está com a Bíblia aí? Vou pedir para o Renan ler esse texto, né? Se vocês têm a Bíblia também, vocês podem procurar também. Gênesis 9, 6, para acompanhar.
Tá? Depois, alguém quiser fazer leitura do próximo texto também, eu vou pedir para fazer. Tá? Vê o que está escrito lá, em Gênesis 9:6. Está escrito: o ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. Está vendo? O ser humano foi criado por Deus para viver, né? E a morte, todos nós sabemos que é uma inimiga que entrou, invadiu a criação divina por causa do pecado, né? Então, toda morte é realmente uma coisa avessa à humanidade, né? Porque o ser humano foi criado para viver e não para morrer, né? Quando o pecado entrou no mundo, bom, aí a morte se tornou uma realidade, né? E aí começaram todas as mazelas, né, das pessoas também. Sandra está entrando agora. Bom, Sandra, bem-vinda. Deve ser a Sandra e o Miguel também, né? Tá continuando então, né? Com eles já presentes agora também. Aí, tá aparecendo agora. Tudo bom, Sandra? Tem que ligar o microfone para a gente te ouvir. Uhum. Depois ela fala, né? Se ela disser alguma coisa. Então tá, gente. Então aí a gente tem que ver, por exemplo, na situação toda da questão da morte, né? O quanto nós temos que procurar preservar. Oi, Sandra, agora você ligou o microfone, tudo bom? Tudo. Agora eu não estou te vendo. Não está me vendo? Não. Eu ainda estou meio. Está complicado aqui. Tá bom, Sandra, tá bom. Nós estamos Aqui, ó. falando do quinto mandamento, tá? Tá. Uhum. Daqui a pouco você vai enxergar a gente por aí, tá? Uhum. Então tá. Então você pode ver que Deus diz claramente que não se deve tirar a vida de ninguém, né? Que essa violência toda é algo que Deus não quer, né? Agora tem uma pergunta aqui que mexe. A gente não vai fazer esse estudo bíblico sobre esse tema total, mas vamos tentar resumir a resposta. Mas vocês vão me dizer: a autoridade, né? As autoridades, elas têm a liberdade, o dever de poder tirar a vida de alguém que esteja fazendo mal ou destruindo a vida das outras pessoas? Falando bem claro, pena de morte é algo possível ou não? Quem responde? A pena de morte é possível? Pastor, Danilo. deixa eu fazer um comentário que é a minha dúvida aqui, né? Que vai nesse encontro. Se eu não me engano, foi até no estudo passado, o Renan acho que tocou, ou foi numa das mensagens do Renan que ele tocou sobre o capítulo 13 de Romanos, né? Uhum. Então ali dá a entender que assim, o Estado, né? Ele teria o direito de, inclusive, exercer ali a pena de morte, né? Porque pensando no bem da sociedade, né? Não em autoridades corruptas que querem prejudicar a sociedade. Uhum. Mas, pastor, uma dúvida minha é o seguinte, né? Vendo também pelo Antigo Testamento, né? A gente vê que Davi foi um guerreiro, a morte estava... Moisés, né? Já no tempo de Moisés, o Estado podia matar, né? Mas daí Jesus vem e fala, né, que tudo ele faz novo, e tem aquela parte que fala que, olha, se você tomar um tapa, você tem que virar o rosto. Então dá a entender também, isso que eu fico às vezes na dúvida, né, se a gente tem que ser aceitada em todo tipo de injustiça, né? Inclusive, por exemplo, se entra alguém na sua casa que vai fazer mal para sua família e a gente não poder reagir também, eu não sei, fico um pouco na dúvida se a gente tem que ser extremamente também, assim, impedido de agir, né? Você levantou uma lebre interessante, né? Uma coisa é o Estado, né? O Estado de direito pode, sim. Isso não tem nada contra a palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus é que a autoridade está aí para usar a espada se for necessário. Não quer dizer que tem que ter. Lógico que não, né?
é uma possibilidade que a gente, claramente, inclusive, o Estado, na verdade, ele na verdade, Sandra, desliga teu microfone, se fazendo favor, que senão a gente escuta tudo que interfere, né? Tem como desligar aqui? Não, né? Então, interfere totalmente, né, na vida das pessoas? Pode sim, né? Inclusive punir. Então, a punição é possível para o governo fazer, punir o mal, punir o malfeitor, até mesmo com a pena de morte. É claro que aqui não vamos discutir quem é a favor, quem é contra, né? E nem eu estou falando que tem que ser, mas existe essa possibilidade. A único que pode fazer isso é a autoridade, tá? Como autoridade, não como cidadão próximo. Agora, o que o Danilo levantou, Danilo, se eu entendi bem, se você pode, por exemplo, exercer a sua defesa própria, né? Ao se defender, você, de repente, pode tirar a vida do malfeitor que estiver te ameaçando ou até podendo te matar. Essa é uma questão bem interessante, né? E eu diria o seguinte, aí a questão ética é a seguinte, ou você defende a sua vida e dos seus, né? Ou você vai entregar sem brigar, sem lutar pela sua vida e dos seus também em casa, por exemplo, um invasor na tua casa, né? Ou mesmo fora de casa. É claro que aí a gente tem que fazer um peso ético e você tem que se defender. Se você está querendo defender a vida, você vai defender a sua vida primeiro, né? Da sua esposa, dos seus filhos, né? Então, essa é uma questão bem ética, né, Renan? Não tem outra coisa assim. Não existe na Bíblia algo assim, defenda-se matando o outro. Claro que não, né? Então, o princípio é não matarás. Em qualquer situação normal. Agora, num caso desses anormal, e tem mais uma outra questão também. Eu iria mais longe ainda. Se você for para uma guerra como um soldado, você vai lá para olhar os outros te matarem ou você vai lá para se defender também e tudo mais, né? E a gente poderia discutir sobre a guerra, mas não vamos discutir sobre isso. Mas em havendo uma guerra, né, onde um país vai invadir o seu país, ou sei lá o quê, você vai como soldado, você vai matar, né? Então, não é uma questão assim, aí a gente tem que ver o que você está fazendo. Claro que a gente não quer, e todo soldado volta de uma guerra abalado, né? Porque essa questão de matar, ver a morte ali rondando a toda hora, é uma situação que faz um mal psicológico terrível para as pessoas que estão envolvidas nisso. Até mesmo se você for matar um bandido dentro da sua casa, certamente isso vai lhe abalar também, né? Então, a morte nunca vai fazer bem para ninguém, né? A morte sempre vai ser uma coisa muito ruim, né? Mas é aquela questão, em determinadas situações você tem que saber o que é que você vai, como você vai agir, defendendo a sua família e pessoas assim, né? Vem alguém, vai estuprar a sua esposa, sua filha na sua frente, se você tiver a oportunidade de se defender, vai se defender, é óbvio, né? Isso, inclusive, seria anormal se você não tentasse defender, podendo fazer isso, né? Então, são várias situações. Agora, estão roubando teu carro e não estão ameaçando a vida de ninguém, aí você vai brigar com o sujeito, aí você também tem que pesar bem, né? Porque você pode estar cometendo um suicídio, né? Ao você não ter nenhuma possibilidade de lutar contra o bandido que está roubando um bem material, e você se expõe e, inclusive, a sua vida pode ser levada. Então, são questões éticas, né, que a gente tem que pensar bem. Iria mais longe também. Vamos pensar um pouquinho sobre outras formas de morte ou de matar-se. Aborto. Poderíamos discutir aqui o aborto longamente, um estudo bíblico só sobre o aborto. Mas, assim, bem rapidamente, né? Aborto tem morte envolvida ou não? Claro que tem, né? É óbvio que tem morte aí, né? Mas é de um feto, não sei o que lá. Daí vão discutir quando é que começa a vida, quando é que não começa. E não tem conversa. Biblicamente, para nós cristãos, a vida começa no momento da fecundação, né? Como é que você vai discutir diferente, né? Eu já vi pessoas aí, até teólogas aí de
de igrejas que têm até o mesmo nome que a nossa, né, de luteranos, né, a confissão luterana, defendendo aí até publicamente, né, não, a vida começa bem depois. Como assim? Né? Até mesmo você citar só aquele versículo que a gente sempre usa para falar do pecado que existe desde o início da nossa vida. Né? Em pecado eu fui concebido, né? Diz o salmista, em pecado fui concebido. Né? Ou seja, a minha vida, na verdade, segundo o salmista, começa na concepção. Né? E aí tem outros, o Salmo 139, né, que é fantástico também, que fala que Deus nos vê sendo tecidos e criados lá no ventre da nossa mãe. Então, o aborto é absolutamente tirar a vida de alguém que ainda não tem nem possibilidade de se defender, né, que ainda está em formação. Tá? Aborto, realmente, do ponto de vista ético cristão, não tem possibilidade. Fala, Danilo. Pastor, eu acho que assim, em relação ao aborto, né, para a gente da igreja luterana, não é de confissão, né, mas a nossa, o caso mais crítico seria no caso assim, né, você ter uma esposa em que ela foi estuprada, né? A igreja já tem alguma posição sobre isso? Sobre estupro, na verdade, existem algumas posições, mas é uma questão ética que não Porque tem assim, como... a lei, né, a lei brasileira permitiria nesse caso um aborto legalmente, né? Sim. Mas eu não sei se do ponto de vista que a gente estaria tirando uma vida, né, inocente no caso, né? É uma questão Porque bem ele ética. não tem culpa. Né? Exatamente. Aí vem aquela questão, né? O que é que você vai fazer agora? Por causa de uma violência, você vai cometer uma outra violência, tirando a vida daquele feto que, tudo bem, é fruto de uma violência, mas não tem culpa nenhuma, né? Eu diria, é bastante complicado. Agora, pastoralmente, aí eu vou fazer o que eu faria, né? Se fosse acontecer isso com alguma congregada da minha congregação. Eu iria conversar, como acho que todos os pastores fariam, né? Estou falando o que eu faria, mas eu acho que é a posição da maioria dos pastores mesmo. Ninguém ia falar lá, não, tira essa criança, sim. A gente iria lá tentar primeiro tratar psicologicamente dessa mulher, dessa família, né? E depois conversar seriamente sobre essa questão e tentar exatamente tranquilizar e convencer de que essa criança não tem culpa nenhuma, né? Não é fácil, né? Eu vou dizer assim, estou falando isso aqui porque eu nunca tive esse caso. Deve ser uma coisa muito complicada, enfim, não é fácil não, né? Realmente concordo contigo que é. Outra questão ética também é, por exemplo, a gravidez está se afunilando numa situação em que ou a mãe ou o feto, ou a criança, tá? Um dos dois vai morrer. O que fazer? Eu espero que nunca nenhum de nós esteja com essa situação para tentar ajudar alguém, porque é uma situação muito complicada, né? Quem que vai decidir viver? Aí é uma questão muito ética, e aí a gente tem que escolher, né? Não tem outra solução, né? Deus nos colocou nessa sinuca de bico agora que tem que haver essa decisão, né? E qualquer decisão que for tomada vai ser uma decisão que Deus vai aprovar também, né? Então é complicado isso. Eu, particularmente, acharia o seguinte, né? Que melhor é preservar a vida da mãe, né? Porque ela pode depois vir a ter outra criança, ou então, enfim, cuidar das crianças que tem, ou ficar com seu marido. Não acharia legal decidir pelo feto. É complicado? Vamos respeitar, é uma coisa muito complicada, né? Quando estamos diante da vida e morte e temos que decidir quem vive, quem não vive, isso é tremendamente terrível para nós, né? Que Deus nos livre de precisar estar diante disso, né? Mas são questões éticas interessantíssimas. Outra questão, você está aí diante de um estuprador ou um bandido que foi pego aí na rua e a multidão se ajunta e vai lá linchar o sujeito. E você está com uma raiva danada e vai lá junto. Complicado, porque você está participando de um ato, né, de violência, de matar alguém, que muitas vezes a gente já viu que linchamento é horrível. Por quê? Porque muitas vezes a multidão enfurecida comete muitas vezes injustiças, né? Acontece também de linchar alguém errado, né?
porque alguém disse que esse é o bandido, ele tem a cara daquele que foi bandido. Vão lá e aí depois se descobre que esse cara não era o bandido, né? Então, linchamentos, eu acho que a gente tem que procurar nunca entrar numa dessas, né? Justiça com as próprias mãos, né? Não tem nada a ver com o que o Danilo falou, que é autodefesa, né? Defesa própria, mas fazer a justiça com as próprias mãos e tudo mais, isso tudo não é algo que para nós, como cristãos, realmente deva acontecer. De jeito nenhum, porque aí você estará realmente cometendo um pecado contra o quinto mandamento, né? Outro texto aqui que eu gostaria que alguém lesse, não o Renan. Pastor, Sim. você avisa o texto e daí eu quero fazer um pequeno comentário. Tá. Enquanto vocês procuram o texto para alguém ler, o texto é 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15. Tá? 1 João 3, 15. O meu comentário, pastor, e pessoal que está no estudo, é mais nesse sentido do princípio de autoridade que foi falado, né? Autoridade do Estado, que ele emana da autoridade dos pais. E o não matarás. De certa forma, né, o pastor falou logo no início a questão do não exercer violência. Bom, educação dos filhos, uma palmada. Bom, é exercer violência? Exageradamente, sem dúvida. Mas aí entra em não matar ou entra na autoridade do pai? Bom, primeiro está na autoridade dos pais. Os pais têm o direito de educar os seus filhos da melhor forma. E se julgar necessário uma palmada na criança, um castigo, não entra no quinto mandamento, se mantém na ordem do quarto. Exatamente. Exatamente. Violência para com os filhos é uma coisa e exercer a autoridade é outra história. Exatamente. Aí você entra como autoridade também para com seus filhos, né? Quer dizer, você quer o bem dos seus filhos, você vai discipliná-los. Discipliná-los. O que é diferente de violência, né? Que é uma atitude aí que muitos pais também exercem uma violência psicológica, né? Como eu falei antes, né? Não só física, também para com seus filhos, né? Então, educar com amor significa também exercer a sua autoridade, muitas vezes com disciplina, né? Não com violência, nem física, nem psíquica também, né? Muito bem lembrado essa questão também. Mas alguém tem o texto aí, então? 1 João 3,15, por favor. Pode ler então lá, meu amado. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Olha que bem colocado, né? O ódio em si, o sentir ódio de alguém, já é considerado, então, pela palavra de Deus, como sendo assassinato, né? O ódio é uma coisa, um sentimento tremendamente mortal, né? Porque o ódio leva você a realmente querer que aquela pessoa morra, né? Então, a Bíblia fala assim que o ódio realmente é um sentimento que é sinônimo de assassinato, né? Então, entra no matar aqui também, tá? E realmente, a pessoa, quem odeia, na verdade, né, meus queridos, vocês todos sabem isso, não só pode fazer mal para alguém, o objeto do seu ódio, mas também faz muito mal para si próprio, né? Quer dizer, se você odeia alguém, o ódio é um sentimento que te faz tanto mal que até você está prejudicando a sua própria vida, né? Você não é só assassino em relação ao outro, mas você é um suicida também em relação a você, né? É muito importante, então, a gente cuidar com o sentimento do ódio, tá? Amor e ódio são duas coisas totalmente distantes, né? E quem é cristão, na verdade, deve amar ao próximo, jamais odiar o próximo. Então, esse sentimento tem que ser banido da nossa vida, procurado extirpá-lo de qualquer forma da nossa vida, tá? Eu me lembrei de uma outra coisa, sabia? Uma outra coisa que tem várias formas, mas eu me lembro sempre que eu também toco num assunto bem importante. Eutanásia. Eutanásia. Vocês sabem o que é? A prática da eutanásia? Alguns países até legalizaram alguma forma de eutanásia.
E para nós cristãos, eutanásia é algo possível? Para quem não sabe o que é eutanásia, né? Eutanásia é a prática de você tirar a vida de alguém que está sofrendo muito, né? Então você pega e aplica uma injeção letal que leva a pessoa à morte, enfim, há várias práticas, né? Especialmente as pessoas fazem isso muitas vezes ilegalmente, né? Ou legalmente também, através de algum método que leve a pessoa a morrer, porque ela quer morrer, porque ela não quer sofrer. E alguns praticam a eutanásia também porque eles acham que certas pessoas devem morrer porque elas não devem sofrer. São alguns terríveis enfermeiros que já foram presos aí. Há pouco tempo atrás, acho que em Londres, né? Na Grã-Bretanha foi preso um enfermeiro que não sei quantas pessoas ele levou à morte por achar ele, né? Achando-se quase um deus, que achava que as pessoas eram velhas, iriam dar trabalho, elas não iam sofrer muito, então ele, por conta própria, tirou a vida deles através de algum método, de alguma coisa injetada na veia das pessoas. Tá? Então, eutanásia é uma prática execrável, né? Pecaminosa, você está tirando a vida de alguém. E também não é admitido que eu queira que alguém me mate, né? Eu estou sofrendo muito, não quero sofrer, me mata, né? Então, me tira a minha vida. Pedir para alguém outro fazer isso. Eutanásia é uma prática absolutamente não cristã. Entra no não matarás. Então, pastor, Uhum. e por incrível que pareça, né, a gente pensa que o pecado sempre é algo que a gente faz de mal. Sem dúvida, matar é algo que é ruim, é errado, é contra o quinto mandamento. Mas a gente volta e meia pensa na eutanásia com a dignidade da morte, e aí a pessoa faz com uma boa intenção. Não, eu quero o bem da pessoa, por isso eu estou tirando a vida dela. Se você quer o bem da pessoa, é óbvio que você não vai tirar a vida dela. Mas existe esse argumento, não é? Tem. É um argumento cheio de boas intenções, mas que não tem nada de cristão, né? É que nem o aborto também, né? Mas uma criança indesejada, é melhor que ela seja tirada antes a vida dela do que depois sofrer, né? São todos muito bons argumentos, mas não argumentos cristãos, né? Agora, existe agora, bem há pouco tempo, né, minha gente, uma outra discussão interessante, até pouco tempo atrás foi muito discutido. Eutanásia é essa prática que já acabamos de falar, de alguém induzir a outra à morte. Agora, existe também agora uma palavra que é mais recente, que é a ortotanásia. Né? O que é essa ortotanásia? É a questão de, por exemplo, deixar a pessoa morrer, né, em paz. É uma discussão bem muito próxima, né? Mas, por exemplo, você está deixando o teu ente querido ali viver apenas por aparelhos. Tá? A medicina diz o seguinte, ele não vai mais viver se você tirar os aparelhos. Não, então vamos deixar os aparelhos. Vocês sabem que hoje aparelhos modernos podem, de repente, deixar a pessoa viver por muitos anos ali vegetando, né? Então, o direito cristão também de você deixar a pessoa seguir o seu curso, né? Eu me lembro tão bem que se existisse já essa visão da ortotanásia, né, que é morrer corretamente, a palavra, né, do grego, morrer corretamente. A minha avó materna, né, a vovó Frida, ela, por exemplo, estava sofrendo com câncer de esôfago, né, já foi para o hospital já com isso, lá ela emagreceu, ela virou quase osso e couro, e enquanto ela estava lúcida, ela pedia, por favor, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, né? Ela nunca ficou fora de casa tanto tempo. Não, vai ficar aqui no hospital, porque tem que recuperar. Não ia mais recuperar. O resultado disso é que ela morreu, osso e couro, né? Sofrendo lá no hospital e querendo ir para casa. E se fosse hoje, né, eu tenho certeza que a discussão na família seria muito grande. Vamos levá-la para casa. O que acontece muito hoje em dia, né? Não deixa lá, o hospital vai lá, aplica morfina, se for o caso, né? Coloca lá um soro na casa, mas deixa essa pessoa morrer em paz. Essa é uma boa questão também, morrer em paz, né?
Então, é também uma questão bastante ética, né? Você tem que ver que ponto isso realmente você pode fazer isso e que a pessoa realmente não tem mais como viver mais longe do que isso, né? Então, é muito importante isso. Ah, eu vou prolongar a vida. Será que isso também? Vamos prolongar a vida a todo custo. Prolongar a vida a todo custo também não é uma coisa muito interessante, né? Deixar nossos velhos, idosos ou pessoas com problemas sérios também morrer em paz, se esse é o caso, tá? Bom, mais alguma coisa sobre matar? Alguém tem mais alguma pergunta sobre a questão de matar? Ou gostaria de lembrar algum detalhe também que a gente tem que pensar muito sobre a questão do matar? Porque a outra parte do mandamento, né, como a gente sabe, todos os mandamentos eles têm a proibição, não faça isso, mas implicitamente também tem o que você pode e deve fazer, né? Então, matar é não tirar a vida de alguém e nem causar dano ou mal algum ao nosso próximo. Mas, aí vem a questão do mas, né? Devemos ajudá-lo e favorecê-lo em todas as necessidades corporais, diz Lutero. Essa é a parte, então, do o que eu posso fazer para ajudar o meu próximo a ter uma vida digna fisicamente. Que ele seja preservado em sua vida física. O que eu posso fazer? Né? E aí Lutero diz, ajudar e favorecer a ele em todas as suas necessidades corporais. Essa é a coisa bacana, né? Que nós cristãos, filhos de Deus, devemos fazer. A fazer todo o possível a pessoa ser preservada na sua vida, né? E aí você pode fazer isso de várias maneiras, né? Aliás, vamos ler um texto que fala sobre isso? Romanos 12, 20. Quem tiver pode ler sobre Romanos 12, 20. Romanos 12, 20. Três textos, na verdade. Três textos aqui que dão dicas sobre isso. Se alguém outro quiser procurar Gálatas 6:10 também já, e fazer a leitura, né? Ótimo. Alguém tem Romanos 12, 20? Posso ler, pastor? Vai lá, Vilmar. Mas façam como diz as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Muito bem. Uma prática cristã da caridade, né? É muito importante nesse sentido também, porque quando você ajuda alguém a matar a sua fome, a cuidar da sua saúde de alguma forma, tudo que você conseguir fazer para realmente preservar a vida de alguém, você estará cumprindo o quinto mandamento, né? Não é só eu não mato, eu não faço mal a ninguém. Não, eu também faço algo para que essa pessoa possa ter a sua vida preservada e a sua vida dignificada, né? Se você ajudar alguém a encontrar um emprego, por exemplo, você está ajudando essa pessoa a preservar a sua própria vida, né? Tendo trabalho, dignidade, podendo comprar seu alimento e assim por diante, né? Então essas coisas são muito importantes também. E Romanos fala até dos inimigos, né? Como é que você cala a boca do inimigo? Dando um soco na cara dele? Não. Diz o apóstolo Paulo, dê a ele, ajuda ele, né? Dá um tapa de luva nesse teu inimigo, né? Porque ele vai ficar sem argumentos para ficar brigando contigo, né? Se você for alguém que o ajude, que o auxilie. Gálatas 6:10. Quem tem Gálatas 6:10? Se ninguém achou ainda, eu quero... Aqui, André. O André achou. Pode ler, André. pode ser? Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Muito bem. Então, se pudermos ajudar, ajudemos a todos, né, indistintamente, mas principalmente vamos cuidar daqueles que estão próximos de nós, né? As pessoas que são da família da fé, né? Bom, gente, aí talvez cabe assim uma reflexãozinha, né? Quem são os mais próximos de nós? Pessoal da família, não é verdade? Então,
Essas são as pessoas primordiais, que estão mais próximas a gente fazer o bem. E aí acontece que muitas vezes, né, até nós cristãos, nos descuidamos com as pessoas que estão ao nosso lado, estão pensando em ajudar alguém lá em Moçambique, né, ou eu ajudei alguém em Moçambique, e não vejo que do meu lado, a minha esposa, os meus filhos, algum primo, né, algum membro da igreja está precisando de ajuda. Não, estou preocupado com ajudar alguém lá do outro lado do oceano. Bonito ajudar alguém lá do outro lado do oceano, mas principalmente aos da família e da família da fé, né? É interessante essa reflexão também desse texto. O que você ia dizer, Renan? Minha reflexão, na verdade, é de Lutero. No Catecismo Maior, ele sugere que não matar, né, além de tudo, se você tem a possibilidade de ajudar alguém a melhorar ou, de fato, preservar a vida dessa pessoa, e você não fizer isso, você também está pecando contra o 5º mandamento. Então, não adianta apenas pensar em fazer o bem lá em Moçambique, mas se alguém, né, até o apóstolo Tiago, né, ele não é apóstolo, o irmão de Jesus escreve, se você disser para alguém na rua que está passando fome, Deus te abençoe, bom, aí você está fazendo mal para aquela pessoa. Tendo a possibilidade de dar comida para quem precisa, ou dar uma roupa, ou levar para o médico, né? Esses dias, até vou contar aqui, a dona Luizinha comentou comigo que ela caiu na rua. Se você deixa uma senhora de 80 anos atirada na rua, bom, você também está pecando contra o 5º mandamento, porque você tem condições de ajudar. E aí Lutero fala isso. Sempre que nós podemos, nós devemos fazer o bem para as outras pessoas. Coisas simples. Não precisa ser algo de imenso planejamento. Né? É um pão para quem precisa, é ajudar a levantar, é dar uma roupa, coisas que, mesmo na dificuldade, a gente ainda consegue. O último texto é Efésios 4:32. Efésios 4:32. Quem tiver pode ler também. Efésios 4:32. Ninguém? Renan, então para nós. Pode Pelo falar que a gente... contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Muito bem. A questão do perdão também é muito importante, né? Ele é um antídoto contra o ódio, né? Então, perdoem também as pessoas. É uma coisa bastante importante também a questão do perdão, né? Eu queria perguntar se alguém de vocês rapidinho puder responder, exceto o Renan, que eu vou deixar não responder. Me digam em que parábola de Jesus vocês lembram logo quando se fala de preservar a vida, de ajudar o próximo, preservando a sua vida. Qual é a parábola que chega na sua mente de vocês? Que parábola? A cura do cego, ele ajudou de certa forma. Não deixando Jesus de fora, da parábola. Essa é uma ajuda de Jesus. Danilo? Bom samaritano? Para mim vem um pouco a cabeça. Bom samaritano, é claro, exatamente. A parábola do bom samaritano, perfeito. Né? A parábola do bom samaritano é uma parábola que Jesus conta claríssima sobre o que você pode fazer para ajudar o próximo, preservando a sua vida. Né? Vocês conhecem a história razoavelmente, né? Porque aquele sujeito foi assaltado, jogado lá como morto, quase morto, né? E aí passa um, que é da igreja, foge. Passa outro, que é da igreja também, né? Como se fosse um pastor, como se fosse o regente do coral, né? Todo mundo fugiu da responsabilidade. E aí passa um samaritano, que seria a pessoa mais indicada para deixar o sujeito morrendo lá, né? Porque era
um judeu que estava lá, ele vai, desce, apeita o seu cavalo, vai lá, faz os primeiros socorros com ele, cata ele, coloca no cavalo e leva até uma hospedaria onde ele deixa a pessoa lá para ser ajudada, né? E ainda paga, se caso algum... Não, na volta pagaria se ainda tivesse faltado algum dinheiro para socorrer aquela vítima, para que ela fosse preservada a vida, né? Então, preservar a vida do próximo é isso aí também, até mesmo botar a mão na massa, se for o caso, né? Preservando a vida do próximo nesse sentido. Então, várias coisas a gente pode fazer para preservar a vida do próximo, né? Talvez agora nessa pandemia também entraria a questão também, né? Eu não vou ser um irresponsável e fazer maluquices colocando em risco a vida de outros e a minha também, diante da questão desse vírus aí que ainda não tem nenhuma coisa muito eficaz, né? Que a gente ainda saiba e que para muitas pessoas causa realmente problemas de morte. Então, cuidar, ter cuidados é muito importante também nesse sentido. Assim como se você pegar teu carro, você vai sair na rua com o teu carro, não fazer maluquice, tudo isso aí faz com que a gente preserve a vida da gente e dos outros, não é verdade? Então, pensem como tem coisas para a gente decidir, né, para preservar a nossa vida do próximo também e não tirar a vida de ninguém, né, ou causar algum mal a alguém, né? Alguém tem alguma pergunta ainda a respeito, alguma consideração a respeito desse tema do não matarás? Está com a palavra, se alguém quiser se manifestar. Do contrário, eu gostaria então de resumir, né, esse quinto mandamento, né? Um resumo bonito que tem aqui no manual aqui de instrução. No quinto mandamento, Deus protege a vida. Por isso, não devemos tirar a nossa vida, estragar a nossa saúde, nem prejudicar a vida das outras pessoas. Mas devemos cuidar da nossa vida e saúde e ajudar ao nosso próximo para que a sua vida seja conservada. É isso que é, na verdade, viver também como filhos de Deus, também no quinto mandamento, né? Mais alguma consideração ainda, Renan? Acho que foi bem completo, pastor. Mesmo que o quinto mandamento ainda tenha muito papo para a gente conversar, eu acho que foi uma boa dinâmica e tratamos bastante de pontos interessantes e necessários. Muito bom, é bom ter vocês aí, foi pouca gente, tudo bem, né? Talvez as pessoas hoje estejam mais ocupadas, já com futebol, né? Brincadeirinha, mas é interessante que a gente possa estudar isso. E assim, o convite também para vocês que estão hoje aqui, para a gente conversar na semana que vem sobre o matrimônio e a vida sexual sadia, né? Porque o sexto mandamento fala do não cometerás adultério, né? Então, eu acho que é um tema bastante interessante e vamos tentar abordar muito a questão do matrimônio, da vida de casal, né? De pessoas casadas e a vida sexual também de quem não é casado, como que podemos assim também ser saudáveis conforme a vontade de Deus, né? Aí vai ser muito legal, tá? Gente, vamos terminar com uma oração? Eu vou fazer a oração para a gente terminar, então. Vamos encerrar falando com Deus em oração. Amado e bondoso Deus, obrigado por podermos viver. A vida é um presente maravilhoso que Tu nos dás. Nós só podemos te agradecer por vivermos. Muitas pessoas tiram a sua vida achando que a vida não tem sentido. Mas nós sabemos que a vida tem sentido porque Tu nos criaste, Tu fizeste com que estejamos no mundo, Tu nos formaste no seio, no ventre da nossa mãe, e agora podemos aqui estar. Obrigado por vivermos, obrigado por podermos fazer algo de bom pela nossa vida e pela vida do próximo, e ajuda-nos, Senhor, a sermos de fato uma bênção para a vida de quem nos cerca, que possamos ajudar a vida das pessoas e que possamos afastar de nós qualquer sentimento que cause algum dano, algum mal a nós mesmos e ao nosso próximo em seu corpo.
que possamos preservar a vida e fazer com que a vida seja cada vez mais uma vida agradável a Ti e uma vida de qualidade neste mundo. Por Jesus Cristo, que deu a sua vida para salvar a nossa. Amém. É isso, pessoal. Uma boa noite para vocês, tá? Que Deus abençoe. Domingo, então, temos o culto que vocês poderão assistir também. Boa noite. Boa noite, Ilmar. Boa noite, Natália. Boa noite. Boa noite. Isso. Boa noite. Boa noite, André.